justo. E aquela multidão queria ouvir a palavra. E Jesus caminhando, mesmo aquela multidão, olha e vê. Jesus viu, Lucas escreve, Jesus viu 2 barcos abrindo. Jesus viu 2 barcos que estavam sem ser usados, 2 barcos que estavam parados à beira do lago. E eu quero te dizer nesta noite que Jesus continua vendo. Jesus continua vendo quem está parado à beira do lago. Simão, Tiago, João tinham passado uma noite pescando. Nada eles tinham apanhado. Estavam lavando as suas redes para ir embora. Eles passaram a noite usando aqueles barcos. Mas agora, quando Jesus vai passando, os barcos estão parados. Eu duvido que naquela multidão alguém tenha olhado para o barco. Eu duvido que em meio a tantas pessoas alguém tenha reparado que aquele barco estava ali. Mas Jesus vê o que ninguém vê. Jesus olha para onde ninguém está olhando. A atenção de Jesus vai para quem não dá nada. A atenção de Jesus vai para quem não dá famoso na internet. A atenção de Jesus vai para quem está nos bastidores. Sabe aonde Davi tocava a sua harpa e adorava ele? Lá detrás das malhadas, no campo, onde ninguém via, mas Deus estava vendo Davi. E o mesmo Deus que viu Davi, o mesmo Jesus que viu o barco, é o mesmo. E nessa noite, uma noite eu te dizer, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. E ele não vê como o homem vê. Ele não vê como o homem vê. Como assim, mano? Vou te explicar. Deus fala com o profeta Samuel. Samuel, vai à casa de Jessé, o belemita, porque eu vou ungir um novo de Israel, próximo rei. Saul estava rejeitado pelo Senhor. Então Samuel chega na casa de um homem chamado Jessé para ungir, derramar unção sobre um homem que iria governar Israel. Aí Jessé, sabe o que Jessé faz? Chama os seus filhos mais robustos, chama os seus filhos mais fortes, chama os seus filhos mais vistosos. Lá vem Abinadab, lá vem Eliabe, lá vem Samar, e todos aqueles que iam passando, Deus dizia para Samuel, não é esse. Aí vinha o outro, Deus dizia, não é esse. E estava o outro, aí Samuel olhava e pensava, vai ser esse que Deus vai escolher. Aí Deus bradava e dizia, Samuel, não é esse. Aí Deus disse para Samuel, Samuel, não olhe a aparência. Forte Deus! Aleluia! Não olhe a aparência, porque eu e você olhamos a aparência, mas Deus lê o que ninguém vê. Deus não estava olhando para Eliabe, nem para Abinadab, nem para Samar, que eram soldados do exército de Israel. Deus estava olhando para Davi lá no campo, onde ninguém estava vendo, mas ele estava adorando, ele estava saboreando, ele estava celebrando. Se você é um adorador, não importa onde você está, Deus está te vendo. Para os 2 barcos que ninguém estava olhando, que iam ficar lá porque Pedro ia embora, que estava parado, e Jesus decide entrar. Jesus vê e Jesus entra no barco. É por isso que tem pessoas que ninguém estava nada por elas. Mas quando Jesus viu e decidiu entrar e fazer morada,
3, do capítulo 5 de Lucas, Jesus disse assim: afasta o barco um pouco da terra. Jesus entrou no barco. Observe comigo. Jesus viu o barco. Jesus entrou no barco. E Jesus vai usar aquele barco para falar com a multidão. Mas antes de Jesus falar, a ordem era: afasta um pouco o barco da terra. Se iria afastar o barco da terra, é porque o barco ia mais para a água. Para Jesus sentar e ensinar a multidão, antes tinha que tirar um pouco da terra o barco. Por quê? Não sei se você já observou, um barco na terra, ele não se movimenta. Um barco na terra, se você for puxar, ele vai dar pesado. Um barco na terra, para empurrar ele da terra para a água, tem que ser muitos homens. Mas se ele estiver em cima das águas, até uma criança empurra ele se tocar nele. Um barco sobre as águas, ninguém está mexendo nele, mas ele está em movimento. Jesus disse: para eu ensinar a multidão desse barco aqui, ele vai ter que sair um pouquinho da terra e vir mais para as águas. Aleluia. Meu Deus. Jesus está falando com Ai, eu preciso que você se desligue um pouco mais da terra para eu te usar. Eu preciso que você corte umas coisas mais da terra para eu falar contigo. Eu preciso que você venha mais nas águas para eu te usar na terra. Mas entenda que águas são essas? Porque lá ele está na beira de um lago, lá tinha água, na verdade, para que água que eu tenho que ir. Aqui foi cantado nessa noite. Se você não lembra, vou refrescar com a memória. A gente disse assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Você precisa ir mais para as águas do Espírito. Você precisa flutuar nas águas do Espírito para Jesus pela noite. Porque quando você está sobre as águas, você vai ficar mais leve. meu Deus. Você vai ser levado pelo Espírito com facilidade. Quando o pastor falar contigo, você não vai ter dificuldade para entender. Quando o líder falar contigo, você não vai ter muita dificuldade para entender. Mas se tiver muito ligado na terra, muito agarrado com as coisas dessa terra, muito preocupado com as coisas terrenas, muito focado, tendo como prioridade, em primeiro lugar, as coisas da terra. O que foi que Jesus nos ensinou, igreja? Buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e as demais coisas, ou estas coisas, pois serão acrescentadas. O reino dos céus vai ser a sua prioridade, tá? As coisas do reino vai ser a sua prioridade, tá? Ou você está deixando para último lugar as coisas do reino? Ou você está deixando para quando sobra um tempo as coisas do reino? Ou você está deixando para o dia que dá tempo? Fala, Jesus. Usa, Pai, tua serva, Senhor. Coloca a partir de hoje o teu compromisso com Jesus em primeiro lugar. Aleluia. Porque Jesus quer falar para uma multidão através de mim e de você. Mas precisa se desligar mais da terra. E quando eles tiram, afastam o barco, levam esse barco mais para as águas, agora Jesus se assenta e começa a ensinar a multidão. Eu fico imaginando todas as vezes que eu leio Lucas nos contando essa história. Eu fico imaginando, igreja, aquela multidão. Quando se fala em multidão, não são poucas pessoas. Aquela multidão olhando para Jesus num barco que ninguém estava vendo. Eu até imagino, imaginação minha,
pessoas precisaram agora voltar a sua atenção na direção do barco. Um barco que estava parado. Um barco que ia ser deixado para trás logo. Um barco que ninguém queria olhar para ele. Porque as pessoas estavam olhando para Jesus. Agora todo mundo tem que olhar para a direção do barco. Aleluia. Porque é assim que Jesus faz. Quando a multidão não dá nada, se ele decidir entrar e obedecer a ele saindo mais da terra, guarde isso no seu coração. Quem não via agora vai te ver. Meu Deus! Quem nunca reparou na tua voz agora vai te ouvir. Quem nunca olhou vai olhar e dizer, mas que brilho é esse que ela tem? Que brilho é esse que ele tem? Mas tem algo diferente dele, tem algo diferente dela. Sabe por quê? É porque Jesus entrou e fez morada e agora através de você ele fala. Você não tem como olhar para ver ele na língua se não olhar na direção desse altar. As pessoas tinham que olhar na direção do barco para ver Jesus. Mas guarde bem isso. Elas estavam olhando na direção do barco por causa de Jesus que estava lá. Não era por causa do barco. Porque quando Jesus sai do barco, a multidão sai de lá também. Quem quer mais olhar? Só que tem barco, tem pessoas que começam a achar que a multidão está olhando para elas por causa delas. Mas não. Se Jesus sair do barco, se Jesus sair daqui, se Jesus sair daí, não vai ter ninguém mais querendo ouvir. Não vai ter ninguém mais querendo ver. Quantas pessoas eram cercadas por multidões? Quantas pessoas eram seguidas por multidões? Quantas pessoas eram ovacionadas, aplaudidas por milhares e milhares de pessoas? Mas no dia que perderam a comunhão com os céus, no dia que perderam a comunhão com Jesus, acabou. Não tem mais ninguém querendo ouvir, porque a atenção das pessoas não é por causa de nós, é por causa de Jesus. Se Jesus não falar, eu não falo nada. Se Jesus não estiver na voz, se Jesus não estiver na unção, na vida do cantor e da cantora, ninguém é tocado pela música. Se Jesus não estiver na banda musical, ninguém é tocado pelo som dos instrumentos. Porque se você não sabe, o som dos instrumentos exala a presença e a glória de Deus na casa. Quando o rei Saul era atormentado por espírito maligno, ele mandava chamar Davi, que ainda não era rei, e Davi chegava lá, não orava, Davi chegava lá, não sapateava, Davi chegava lá, não lia a Bíblia. Sabe o que era que Davi fazia? Tocava sua harpa, e o espírito maligno ia por causa da presença de Deus. É só você chegar num ambiente que o inimigo tem que correr. Aleluia. Mas nunca esqueça, não é por causa de nós, é por causa dele. É por causa da glória dele, da presença dele. As pessoas começam a olhar para Jesus na direção do barco. Jesus ensina a multidão. E agora Jesus diz para Simão: vai para o mar alto e lança as tuas redes. Igreja, isso já era dia. Pedro, Tiago, João, possivelmente André, irmão de Pedro, passaram toda a noite pescando. E eles não tinham pegado nenhum peixe. Só que agora Jesus já usou o barco. Jesus já entrou no barco. Jesus já esteve usando uma ferramenta da pescaria de Pedro que estava de lado. E Jesus ordena a ele: vai para o mar alto. Mar alto é onde as águas são mais profundas. E Jesus diz: lança a tua rede. E Pedro disse assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pescamos nada.
vou para casa, eu vou descansar. Porque todo bom pescador sabia que só se pegava peixe à noite. De dia ninguém pegava peixe ali naquele lago. E Jesus mandou eu te dizer que a ferramenta que estava parada é onde Ele vai trabalhar para operar o milagre na tua vida. Pedro não poderia viver a experiência da grande pesca, pesca maravilhosa, conhecida esse texto, se ele não volta para usar a ferramenta que estava parada. Se Pedro não entra de novo no barco, ele não ia viver o que Jesus estava falando. Se Pedro não pega o barco de novo, ele não ia viver o que Jesus estava mandando. Deus está mandando eu te dizer aqui nessa noite: pega a ferramenta de volta. Você lavou a azeite e ia guardar. O barco já estava ligado. Ele manda eu te dizer: eu vou fazer algo extraordinário, mas você tem que pegar a ferramenta de volta e usar a ferramenta. Quem tocava e não toca mais, pega a ferramenta de volta. Forte Deus. Quem cantava e não canta mais, pega a ferramenta de volta. Ai, quem participava do grupo e não participou mais, volta pro teu lugar. Lá vai andar, porque, ai, Madalena, se eu te contar a minha história, a frustração é tão grande. Ai, se tu ouvir a minha história, se tu ouvir a história desses homens, se tu ouvir a história de outras pessoas aqui, você vai olhar pra nós e vai dizer: como é que vocês se portaram? Não é porque a gente é forte, é porque uma palavra de Jesus fez a gente seguir de novo. Uma palavra de Jesus fez a gente voltar pro mais alto de novo. Jesus está dizendo, porque Ele me trouxe aqui hoje para falar para pessoas que decidiram parar, porque estão cansadas da caminhada, porque as frustrações já foram por demais, está arrastada. E Pedro olha para Jesus e diz: por causa da tua palavra, eu vou lá de novo nessa noite. Não era o horário de pescar, não era o horário de pegar peixe. Ele estava cansado, mas mesmo cansado por causa da palavra de Jesus, ele disse: eu vou. Mesmo perdendo a noite, Pedro disse: eu vou. Ele vai chorar. Sabe o que acontece? Sabe o que você está precisando dizer? Tem muita gente precisando dizer assim: eu vou, pode calar aí que eu vou. Tem muita gente que não diz mais eu vou, só diz eu não vou. Pedro estava mais cansado que nós todos aqui juntos, mas ele disse: eu vou. Anota esse segredo aí. Não importa o quanto você está cansado ou o quanto você esteja cansado, sempre esteja disposto na palavra de Jesus. Quantas vezes a gente sobe nos altares e vai para trazer a mensagem do Senhor? Quem aqui prega, quem canta, quem ministra os pastores, você que também tem a oportunidade
ouvindo o improvável diante dos nossos olhos. Depois de ouvir algo extremamente que é loucura na ótica humana, Maria olha para o anjo e diz assim: eis-me aqui. Maria não sabia interpretar, Maria não sabia como a sua família, como é que a família dela ia receber aquela notícia. Maria não sabia como é que ela ia explicar, mas Maria disse para o anjo: se é de Deus, eis-me aqui. Se Deus é assim, eis-me aqui. Você quer viver uma pesca maravilhosa na tua vida? Levanta a tua mão e diz para Jesus nessa noite: eis-me aqui. E se você quiser, diga para ele: eis-me aqui, me envia, me use. O Senhor me quer como na tua casa, o Senhor me quer como nessa casa da oração, o Senhor me quer como, Senhor, no teu reino. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha boca, usa os meus lábios, usa as minhas mãos, mas me usa. Pedro disse: eu vou. E quando ele lança a sua rede, no horário que ninguém pegava peixe, Pedro não conseguia puxar a rede porque era muito peixe na sua rede. E Pedro começa a assinar para Tiago de não ajudar. Vai o segundo barco, o barco vai o segundo barco, e os dois barcos foram cheios. Eles colheram uma grande quantidade de peixe. Porque Pedro disse: eu. Se Pedro dissesse: olha, Jesus, se o Senhor chegasse um pouquinho antes, até que eu iria, mas eu estou cansado, eu já lavei a rede, eu já limpei o barco, agora eu vou para casa descansar, outra hora eu jogo de novo a rede. Pedro não teria feito a grande colheita naquele dia. Pedro não tinha vivido um grande milagre naquele dia. Que uma palavra de Jesus liberada para tua vida hoje. Porque essa palavra é viva e eficaz. E a palavra de Jesus para a sua igreja aqui hoje é: você não vai parar. Porque eu tenho uma grande colheita te esperando. Levanta a tua mão, você não vai parar. Porque Deus tem uma grande colheita na tua vida. Recebe essa palavra do céu no teu coração hoje. Ai, Maria, eu não posso ver, mas Deus manda te dizer: tem uma grande colheita ainda para a tua vida na terra. Tão somente obedece a voz de Deus. Aleluia. Fica de pé, fica de pé. O que Jesus fez naquele dia foi tão grande, foi um milagre tão extraordinário, que causou espanto para os pescadores, que causou uma grande admiração a todos que viram. E eu quero te dizer nessa noite, sobre essa palavra, na direção do Espírito de Deus, o que Deus vai fazer na tua vida vai causar espanto para muitos que não estão vendo. O que Deus vai fazer na tua vida, o milagre que Jesus fez na tua vida, vai causar admiração para muitas pessoas. Vão dizer assim: mas nem é tempo de colheita, mas nem é hora de pegar peixe. Mas como foi que aconteceu isso? E você só vai abrir a sua boca e vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem fez foi Deus. Eu não sei como foi que assinou o documento, eu não sei como é que liberou isso aqui que estava enterrado, mas você vai dizer: foi Deus, foi a mão de Deus. Se você quer, recebe nessa noite. Glória a Deus. Teu coração. Uma grande colheita Aleluia, Jesus. para aqueles que não pararam. Tu és maravilhoso, Deus. Você não vai parar. Porque o mesmo Jesus que trouxe uma palavra para Pedro, quando ele estava cansado, guardando as suas ferramentas para ir embora.